Olá! Quem está na jornada dos concursos sabe que a teoria do crime é um daqueles temas que tira o sono. Mas calma, hoje a gente vai dissecar o primeiro e mais importante filtro que existe, o fato típico. Vamos ver exatamente o que bancas como CESP, FGV e FCC querem saber para garantir aqueles pontos preciosos. Vamos pensar de forma prática, como na hora da prova. Imagina um caso complexo apresentado pela FGV. Qual é a primeira pergunta, o ponto de partida de toda a análise? Acertar essa largada é o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Exatamente, o fato típico. Se a conduta descrita no enunciado não passar por esse primeiro filtro, a análise simplesmente para por aí. A gente classifica como fato atípico e pronto, fim de papo. Por isso, entender os 4 elementos dele não é só mais um estudo, é uma estratégia para cravar questões decisivas. Mas olha, antes da gente dar um zoom no fato típico, é fundamental olhar o mapa completo. Entender a estrutura geral da teoria do crime evita aquele erro clássico de prova, sabe? De analisar a culpabilidade antes da ilicitude, ou de misturar os conceitos. A ordem aqui é tudo. A teoria que mais cai, que domina os concursos, é a tripartite. Pensa nela como uma escada com 3 degraus. Para que exista um crime, a conduta precisa subir todos eles e tem que ser nessa ordem. Primeiro, ser um fato típico. Depois, ser ilícito e, por fim, ser culpável. Se a conduta tropeçar em qualquer um desses degraus, não é crime. Simples assim. Então, aqui estão os nossos 3 pilares. Hoje, o nosso foco total é no primeiro degrau, no fato típico. É aqui que a maioria das pegadinhas de prova se esconde e onde uma base bem feita faz toda a diferença. Certo. Agora que a gente já sabe onde está no mapa, vamos mergulhar de cabeça. O fato típico não é uma coisa só. Ele é composto por 4 elementos próprios, que também precisam ser analisados em sequência. Se faltar qualquer um deles, o fato já se torna atípico. Anota aí o checklist mental: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Agora a gente vai destrinchar cada um deles, sempre com foco no que a sua banca vai cobrar. Vamos começar pelo primeiro item, a conduta. É a ação ou omissão humana consciente e voluntária. É o que dá o pontapé inicial. Mas atenção, o ponto mais importante aqui, e que as bancas amam explorar, é o elemento subjetivo, ou seja, a intenção do agente. E aqui está a distinção que mais aparece em provas: dolo versus culpa. No dolo, o agente quer o resultado, ou, no mínimo, assume o risco de que ele aconteça. Já na culpa, não existe essa intenção. O resultado acontece por um descuido, por imprudência, negligência ou imperícia. Saber diferenciar isso é obrigatório. E aqui, atenção máxima. Esse ponto derruba muito candidato bom. A regra geral no nosso Código Penal é punir o crime doloso. A punição por culpa é uma exceção. E o que isso quer dizer? Que se a lei não falar com todas as letras, modalidade culposa, não existe punição por culpa para aquele crime. A conduta vai ser atípica. Grave bem esse nome: Teoria da Excepcionalidade dos Crimes Culposos. Ok, então temos uma conduta. Mas para a maioria dos crimes, essa conduta precisa gerar uma consequência no mundo. Vamos agora para os próximos 2 elementos, que andam de mãos dadas: o resultado e o nexo causal. Cuidado aqui. Muita gente acha que resultado é sempre algo físico, palpável. Errado. Nos chamados crimes materiais, como o homicídio, sim, temos um resultado naturalístico. Mas existem também os crimes formais ou de mera conduta, como o porte ilegal de arma. Neles, o resultado é puramente jurídico. A simples violação da norma já é o suficiente. O nexo causal é basicamente a ponte que liga a conduta ao resultado. É preciso provar que foi aquela ação específica que causou aquele resultado. Se essa conexão for quebrada por algum motivo, a responsabilidade penal pode ser afastada. É um elo que não pode faltar. Chegamos agora ao último e, para muitos, o elemento mais complexo do fato típico: a tipicidade. É aqui que a análise fica mais refinada, sabe? E é onde as bancas gostam de preparar aquelas questões mais elaboradas. A tipicidade tem 2 faces, e as 2 precisam estar presentes. A tipicidade formal é um encaixe perfeito, quase matemático, entre o que a pessoa fez e o que a lei descreve como crime. Já a tipicidade material faz outra pergunta: essa lesão foi realmente importante? Foi significativa a ponto de o direito penal precisar se meter? O nome técnico para esse encaixe da tipicidade formal é subsunção do fato à norma.
É uma boa imagem. Pense na lei como um molde e na conduta como a massa de um bolo. Para ser formalmente típica, a massa precisa preencher o molde perfeitamente, sem sobrar nem faltar nada. Olha só como isso cai em prova. Uma questão que poderia muito bem ser da VUNESP. A lei de Stalking usa a palavra reiteradamente. Cada palavrinha no tipo penal importa. Se a prova descreve um ato isolado de perseguição, a conduta é atípica por falta de tipicidade formal. O molde não foi preenchido. Questão morta. Então, a conduta se encaixou perfeitamente na descrição da lei. Acabou a análise? Temos um fato típico? Não tão rápido. O direito penal moderno exige um passo a mais. Este é o exemplo clássico dos manuais para entender a tipicidade material. Subtrair coisa alheia móvel? Sim, a tampa da caneta é isso. Então temos tipicidade formal. Mas a pergunta é, o direito penal, que é o último recurso do Estado, a chamada ultima ratio, deve se preocupar com algo tão insignificante? A resposta vem direto dos tribunais superiores. É aqui que entra o famoso princípio da insignificância ou da bagatela. Ele funciona como uma ferramenta para excluir a tipicidade material. Ou seja, em casos onde a ofensa é mínima, irrisória, a gente entende que não houve uma lesão relevante. Assim, no caso da tampa da caneta, embora o fato seja formalmente típico, ele é materialmente atípico. E se falta uma das faces da tipicidade, não há fato típico. Ufa! Passamos por todos os elementos. Agora, para garantir que tudo isso fique fresco na memória no dia D, vamos fazer aquela revisão rápida e esquematizada. Leve este checklist mental para a prova. Ao ler o enunciado, faça as perguntas. 1. Houve conduta? 2. Gerou resultado? 3. Existe nexo de causalidade? E 4. O fato é formal e materialmente típico? Se a resposta for sim para tudo, aí sim a gente avança para o próximo degrau da análise. Se qualquer resposta for não, a questão provavelmente já está resolvida ali mesmo. Mas muito cuidado, a banca vai tentar induzir ao erro aqui. Fato típico não é sinônimo de crime, é apenas o primeiro degrau. Depois disso, a gente precisa analisar a ilicitude. Será que essa conduta é contrária à lei ou existe alguma causa que a justifique, como a legítima defesa? Dominar essa próxima etapa é o que vem a seguir na jornada da aprovação. Mantenha o foco e bons estudos.